Quando Deus criou a raça humana, deu ao homem o domínio sobre todo o mundo criado. No entanto, usando o poder da força, Satanás tomou posse deste mundo enganando e subjugando o homem. Ora, o Senhor, o Deus do céu, não se propôs a usar nenhum poder da força, nenhum tipo de força, para tirar esse domínio das mãos de Satanás, embora seja verdade que ele o detinha injustamente. Não haveria justiça em retomá-lo dessa forma. Mas essa não é a maneira de Deus agir. Portanto, o Senhor, ao recuperar este domínio perdido, não usaria nenhum poder que não fosse justo em si mesmo. Portanto, quando ele quis recuperar todo este domínio e toda a humanidade, ele o fez de tal maneira que o próprio Satanás e todos os seus partidários jamais poderiam dizer que não foi feito de forma justa. Se o domínio foi perdido pelo homem, deveria ser recuperado pelo homem. É o que está escrito em Hebreus, capítulo 2. Pois não foi a anjos que Deus deu o poder para governar o novo mundo que ia vir, isto é, o mundo do qual estamos falando. Porém, em algum lugar nas Escrituras, pode-se ler: ó Deus. O que é o homem para que o Senhor se lembre dele? Ou o filho do homem para que o Senhor se interesse por ele? O Senhor o colocou por algum tempo numa posição inferior à dos anjos, mas depois o coroou de glória e honra e colocou todas as coisas sob o seu poder. Ora, se todas as coisas foram colocadas sob a sua autoridade, nada foi deixado fora do seu domínio. Contudo, ainda não vemos todas as coisas sob o seu domínio. Nós, porém, vemos a Jesus, o qual foi, por algum tempo, colocado numa posição inferior à dos anjos. Nós o vemos coroado de glória e honra por causa do seu sofrimento e de sua morte. Foi pela graça de Deus que ele morreu por todas as pessoas. Vemos Jesus no lugar do homem e como homem. Deus não sujeitou aos anjos o mundo vindouro, de que falamos, mas o sujeitou ao homem, e Jesus Cristo é esse homem. Aí está o segundo Adão. Por isso digo, pelo homem foi perdido, e pelo homem foi recuperado. Por Adão foi perdido, e por Adão foi recuperado. O Adão que o recupera o faz, não do lugar onde o primeiro Adão se encontrava quando o perdeu, mas do lugar que os descendentes do primeiro Adão haviam alcançado em degeneração, sob a influência e o poder do pecado, no momento em que Cristo entrou em campo para contestar o direito de Satanás. Quero dizer, quando Cristo entrou em campo aberto, em combate corporal. Praticamente, ele entrou em campo antes que o universo fosse criado, e desde o pecado do homem, Cristo também entrou no campo da batalha, mas ele não havia se encarnado e entrado em combate real até que viesse ao mundo em carne humana. Porque aquilo que a lei não podia fazer, por causa da fraqueza da carne, isso Deus fez, enviando o seu próprio Filho em semelhança de carne pecaminosa e no que diz respeito ao pecado. E assim Deus condenou o pecado na carne. Em outra tradução, a lei não tinha poder, porque tinha sido enfraquecida pela nossa condição humana e pecadora. Mas Deus fez o que a lei não podia fazer. Ele enviou o seu próprio Filho para a terra com um corpo como o nosso, que é humano e pecador. Deus o enviou como sacrifício pelo pecado e assim, por meio desse corpo humano, condenou o pecado. O Senhor Jesus entrou em campo aberto em combate com Satanás, em carne humana, no ponto em que a carne humana havia atingido a degeneração no momento em que ele nasceu no mundo. Ali, na fraqueza da natureza humana, como era no mundo quando ele veio em carne, ele travou a batalha. Os filhos são pessoas de carne e sangue. Por isso Jesus também se tornou como eles e participou da natureza humana deles. Ele fez isso para que, por intermédio da sua morte, pudesse derrotar aquele que tem o poder sobre a morte, isto é, o diabo. Ele fez isso para que também pudesse libertar aqueles que, por medo da morte, tinham sido escravos por toda a vida. Está claro que não é a anjos que Jesus ajuda. Ele ajuda aos descendentes de Abraão. Por isso mesmo foi necessário que ele se tornasse semelhante aos seus irmãos em todas as coisas. Dessa forma ele se tornaria um sumo sacerdote misericordioso e fiel no serviço de Deus e poderia oferecer sacrifício pelos pecados do povo. Agora ele pode socorrer aqueles que são tentados, pois ele mesmo sofreu e foi tentado. A natureza humana jamais será mais fraca, o mundo jamais será pior em si mesmo, a natureza humana jamais alcançará qualquer condição inferior à que havia alcançado quando Jesus Cristo veio ao mundo. O único meio pelo qual a natureza humana será pior é quando no mesmo estágio de iniquidade seja professado o cristianismo.
Ora, um homem pode ser apenas perverso, como o mundo era quando Cristo nasceu, mas se não fizer profissão de fé no cristianismo, se não fizer profissão alguma dos princípios do Evangelho, Deus pode, pelo Evangelho, alcançar esse homem em sua condição perdida e salvá-lo por meio do Evangelho. Mas se esse homem professa o Evangelho em sua iniquidade e usa a profissão do Evangelho apenas como uma forma, como um manto para cobrir sua iniquidade, então ele tira das mãos de Deus o único meio que o Senhor tem para salvar o homem e o perverte para o sustento de sua própria iniquidade. E isso torna pior neste aspecto, pois ele se isolou da salvação ao tomar os meios de salvação de Deus e fazer deles um manto para suas iniquidades e o sustento de sua iniquidade. Em si mesmo, na carne, sua própria maldade carnal prática não é maior, só que agora ele é um hipócrita, bem como perverso. Jesus criticou severamente a hipocrisia dos líderes religiosos de sua época, mostrando que a prática de professar uma fé e agir de maneira contrária a ela é inaceitável perante Deus. Ele disse: Ai de vocês, escribas e fariseus, hipócritas, porque vocês são semelhantes aos sepulcros pintados de branco, que, por fora, se mostram belos, mas interiormente estão cheios de ossos de mortos e de toda podridão. Assim também vocês, por fora, parecem justos aos olhos dos outros, mas, por dentro, estão cheios de hipocrisia e de maldade. A hipocrisia é caracterizada pelo fingimento, onde a pessoa age de forma diferente do que realmente crê. O mundo nos últimos dias não será pior em si mesmo do que era quando Cristo nasceu no mundo. Mas o apóstolo Paulo adverte: você precisa saber disto, e nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis. Pois os seres humanos serão egoístas, avarentos, orgulhosos, arrogantes, blasfemadores, desobedientes aos pais, ingratos, ímpios, sem afeição natural, implacáveis, caluniadores, sem domínio de si, cruéis, inimigos do bem, traidores, atrevidos, convencidos, mais amigos dos prazeres do que amigos de Deus, tendo forma de piedade, mas negando o poder dela. Fique longe também destes. A única maneira pela qual o homem será pior do que quando Jesus veio em carne pecaminosa é tendo uma forma de piedade, ou seja, professando o Evangelho, mas negando o poder dela, usando a profissão do cristianismo para encobrir sua impiedade, assim, pervertendo o único meio de salvação de Deus, destruindo a si mesmo contra qualquer remédio. Deus não pode alcançar o ser humano além daquela condição onde Cristo chegou. Cristo veio ao mundo naquele estágio mais fraco da carne humana pecaminosa e nessa carne, como homem, ele lutou a batalha contra Satanás. Mas quando o homem usa o Evangelho para encobrir ou justificar a carne pecaminosa, Deus não pode salvá-lo.